Olá, esse é o Gente que Faz. Você que acompanha o programa já há algum tempo sabe que aqui no Gente que Faz a gente discute propostas de geração de empregos, de geração de riqueza, de melhoria da qualidade das pessoas, de vida das pessoas, pela riqueza, pela geração de riqueza. Nós passamos a primeira temporada inteira entrevistando prefeitos aqui do país inteiro. Prefeitos que estão preocupados com empreender, com o empreendedorismo. Essa é a nossa proposta. E hoje nós vamos entrar aqui na iniciativa privada. Nós vamos conversar com o Davi Bertoncello. Davi Bertoncello é diretor de infraestrutura da ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico. E assim a gente inicia a segunda temporada falando da iniciativa privada e, num primeiro momento, focados no setor automotivo. Davi, obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é um prazer poder colaborar e falar um pouquinho sobre geração de riqueza. E me fala uma coisa, como é que está esse setor de veículos elétricos? Primeiro para a gente situar e depois a gente entra nas questões específicas. Está borbulhando, não só no Brasil, é uma agenda mundial. A gente tem visto os principais países produtores andando cada vez no sentido da eletrificação. Então, você vê Estados Unidos já com o Biden colocando ali investimentos na base de trilhão. Você vê a China também... Trilhão? Sim, ele quando entrou para fazer, de fato, até a gestão anterior, os Estados Unidos talvez fosse ali o último bastião do carro a combustão, mas com o Biden ele já está realmente, desde o primeiro dia, desde o primeiro discurso dele eleito, falou bastante sobre eletrificação da frota nos Estados Unidos, acompanhando, assim, por exemplo, principais países produtores na Europa, como a Alemanha e também a China, né, que é um expoente que tem vindo muito forte para o Brasil. Inclusive com investimentos anunciados recentemente. Exato. E no Brasil, claro, também, né, pensando aí no copo meio cheio, a gente tem visto os números cada vez melhores. Então, no mês sobre mês, você vê a participação dos elétricos recorde atrás de recorde. E, claro, se a gente pensar também ali no copo meio vazio, a gente tem que ponderar um pouco sobre a participação geral, né? Os carros elétricos fecharam eletrificados, né? Que aí a gente está falando não só dos 100% elétricos, mas também dos plug-ins, dos híbridos plug-ins, que tomam energia. Eles têm hoje avançado fortemente, né? O Brasil, no ano passado, vendeu 50 mil veículos eletrificados. E nos 2 primeiros meses desse ano, a gente teve quase 9 mil veículos eletrificados vendidos. Então, se a gente for pensar pelo lado do crescimento, o Brasil está também andando nessa direção. Mas, claro, ainda num ritmo diferente desses outros países citados, que tem um compromisso hoje já muito mais latente, né? E que começa, claro, tudo isso começa com o pensamento da sustentabilidade, com a pegada de carbono, mas, claro, costumo dizer que ninguém compra um produto porque ele é sustentável. As pessoas compram produtos bons, que por acaso, ou não por acaso, mas de fato, também tem um componente da sustentabilidade. Isso é verdade, mas também é verdade que hoje as pessoas, ao comprar, elas pensam em causas, elas pensam no meio ambiente, elas pensam também, principalmente um consumidor que tem condição para comprar um carro elétrico, que é um pouquinho mais caro, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado, mas pensam nessa vantagem de estar contribuindo de alguma forma com a sustentabilidade no país, não? Sim, a gente, entre o perfil dos compradores de carro elétrico, é claro que você tem uma parcela da população mais engajada com a questão da sustentabilidade. Mas, de fato, eu fico sempre... Eu tento passar essa questão de realmente não é só sustentabilidade. A plataforma do carro elétrico, a gente pode fazer uma analogia aí aos celulares, ao que era lá o nosso celular tijolão e ao que viraram os smartphones. A plataforma de carros elétricos, ela é uma plataforma de carros melhores, seja, por exemplo, do ponto de vista de
O carro elétrico, ele trepida menos, então ele é melhor para a saúde, né? Ele Faz menos barulho. Faz menos barulho, ele é silencioso de fato, então também melhor até para a saúde mental de quem passa muitas horas ali no volante, mas também ele é melhor para o bolso. E ele é melhor para o bolso por quê? Um carro elétrico, ele tem pelo menos 85% a menos de peças do que um carro a combustão. E isso... 85%. A menos. E um carro regular. Se a gente estiver falando de Tesla, isso sobe para 95%. Então, assim, em função dessa plataforma diferenciada, é um carro que ele traz consigo uma inovação que é muito fácil de ser entendida. Você entra num carro elétrico e sai apaixonado. Assim, dirigir, é entender aquela direção. E como você mesmo disse, claro, ele é um carro, até entrando um pouco mais na questão do valor, hoje o carro elétrico nacional, que vendido aqui, né, na verdade não nacional, mas vendido aqui mais barato, ele está na faixa dos 140 mil. Costumo dizer... Preço médio. O preço mínimo, o carro... Mínimo. O mínimo, né, ele está em 140 mil. Mas esse valor, essa diferença do preço mínimo de um carro elétrico, um carro híbrido, para o carro de combustão por combustível fóssil, vamos chamar assim, ele se compensa em quanto tempo? Porque você faz um investimento inicial, depois você ganha gastando menos, não é isso? Esse é o ótimo ponto. É o seguinte, se você for comparar, hoje, nada contra, só na minha cabeça aqui como referência, um Gol custa 100 mil. Se você for pensar que um carro elétrico custa 140, de largada você está colocando 40% a mais. Só que de combustível, ou no nosso caso em energia, você gasta 5 vezes a menos. Em média, 5 vezes a menos. Isso faz com que, hoje em dia, alguém que dirija algo como, vamos pensar no mês, 5 mil quilômetros por mês, ou seja, alguém que dirige bastante, essa conta ela já fecha em um ano. A partir de um ano, você já tem só... Já empatou. Você empatou. E a partir dali, tudo que você vai conseguir, claro, é ter uma relação melhor, né? O que lá fora eles chamam o custo total, né, do seu carro. Você tem 3 componentes. É o custo que você paga no carro, o custo que você paga ali no combustível e manutenção. E para o carro elétrico, esses 2 últimos custos, eles são muito melhores. Então, se você andar 5 mil quilômetros, essa conta fecha com mais ou menos aí 12 meses. Se você anda menos, claro, mas assim, hoje essa conta, ela para alguém que dirige, mesmo dirigindo pouco, você tem ali, depois de 24 meses, você realmente amortiza essa diferença e fica muito mais, né, com o... Sem falar no custo de manutenção, que você tocou na questão das peças. Eu estou no meu 3º carro elétrico, eu comemorei esses tempos 50 mil quilômetros de carros elétricos, em carros elétricos. O primeiro eu fiquei 2 anos e eu gastei R$200 de manutenção. Essa é a grande diferença. Como é que está a legislação brasileira? Você falou que tem 2 tipos de carro, né? O carro 100% elétrico, eu não sei se ele já está disponível no Brasil, e o carro híbrido, né? Que funciona elétrico e combustão, é isso? Isso. Como é que funcionam essas 2 vertentes? Legal. Assim? O carro 100% elétrico, né, como a gente pode pressupor, ele só funciona à base de energia elétrica. Então, basicamente, que é o que eu dirijo há mais, né, como eu falei, de 50 mil quilômetros. Então, na minha casa, eu tenho um carregador. Todo carro elétrico, ele vem, né, com o seu carregador, que você, numa tomada ali, 220 normal, você consegue carregar. É só plugar numa tomada normal? Só plugar, só que... Tem um adaptador? Não. O que vem de fábrica ali no carro, você pluga no 220 e põe no carro. Só que ele demora muitas horas, porque ele faz ali no máximo a 1,5 kW. Então, por exemplo, para você conseguir carregar uma bateria de 300 km, aquilo leva algo como 20 horas. Certo. Mas é exatamente em função disso que existem empresas como a minha, que são empresas que trabalham para colocar os pontos de carregamento. Aí, quando a gente fala de pontos de carregamento, esses pontos de carregamento, eles começam ali em carregadores de 7.4, que já carregam o meu carro, por exemplo, em 5 horas.
totalmente aceitável, né? Você vai dormir, normalmente você carrega enquanto está dormindo, ou como no celular, né? Você deixa ali na tomada. E você tem, inclusive, os pontos rápidos. Nos pontos rápidos, hoje já é normal pontos de até, no Brasil, 150 kW. Em um ponto de 150 kW, você carrega ali o carro em mais ou menos meia hora. Então, e aí, voltando, né, para a sua pergunta original, esse é o carro 100% elétrico. Você também tem o carro híbrido. O carro híbrido, ele trabalha normalmente com as duas plataformas, né? Você tem ali um pack de baterias normalmente menorzinho, né? Enquanto o carro 100% elétrico você anda 300 a 400 quilômetros com a bateria. No carro híbrido, ele tem uma bateria que você faz mais ou menos 50 quilômetros. E você tem, claro, também ali o tanque de combustível. E aí eu diria que no Brasil a plataforma híbrida ela já está muito concentrada na bateria, no pack de bateria menor, junto com a possibilidade do etanol, né? Mas, claro, uma pequena minoria ali também que vem ainda um híbrido com gasolina. Eu imagino que essa questão do abastecimento dos carros elétricos, né, de como você liga na tomada, de onde você tem esses pontos, seja exatamente uma oportunidade para a gente falar aqui de gente que faz, de Perfeito. gente que empreende, de possibilidades de negócio. Eu já vou falar disso, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Na Europa se discutiu, até recentemente, um limite de até 2035 você proibir os carros a combustão, né? Agora já se fala em 2050, né? Eu vi essa notícia nesses últimos dias. Aqui no Brasil há alguma legislação ou ainda não? Não. Na Europa, a sua informação inicial de 2,35, ela é a discussão vigente. Então, você tem já países em que essa queda de braço já pendeu absolutamente para os eletrificados, mas você tem ali alguns países pedindo um pouco mais de tempo, porque, de fato, a gente é um componente, né, que venda e circulação, tá? Então, claro que existem as particularidades locais. Aqui no Brasil, a gente tem visto essa discussão acontecer, mas ainda não existe nenhuma determinação específica para 2035 ou 2040. Mas, de fato, o Brasil tem cada vez mais olhado o que acontece no nosso bloco, né, América Latina, e a gente tem outros países onde essa discussão já está muito mais aquecida. Por exemplo, Chile, Colômbia, lá realmente a política tem inserido muito a questão, né, da sustentabilidade e, óbvio, a plataforma dos carros elétricos com certeza aí a melhor dinâmica para quando a gente pensa, né, na pegada de carbono. E mais ainda, relacionado porque tudo depende, né? Um carro elétrico, ele só, na verdade, ele tem a combinação, né, de sustentabilidade a partir da ideia de qual é a energia que está se usando. E aqui no Brasil, sim, a gente tem uma plataforma absolutamente, ou em grande medida, uma plataforma de energia limpa. Então, para a gente, sim, é um sinônimo de carro elétrico ou energia limpa. Você não pode ficar para trás, né? Nessa discussão aqui na América Latina. Bom, no próximo bloco, o Davi Bertoncello, que é o diretor de infraestrutura da Associação Brasileira de Veículo Elétrico, vai falar sobre essas oportunidades de negócios que o mundo do carro elétrico passa a oferecer. Você que está acompanhando o Gente que Faz, nós estamos iniciando hoje a segunda temporada, depois de uma temporada inteira falando de prefeitos e empreendedores, agora a gente já está na iniciativa privada e nessa temporada falando especificamente do setor automotivo. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Gente que Faz. O Gente que Faz vivendo a sua segunda temporada, hoje início da segunda temporada. Nós passamos durante muito tempo falando de prefeitos empreendedores, iniciativas com o Sebrae. Agora nós vamos falar do setor automotivo nesse início de segunda temporada e a gente começa entrevistando o Davi Bertoncello, que é diretor de infraestrutura da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Davi,
Me conta uma coisa, a gente falava de oportunidade de negócios no outro bloco. Efetivamente, essa é a realidade do carro elétrico agora no Brasil. Gera essas oportunidades para os empreendedores? Com certeza. Porque, na verdade, para cada carro elétrico que a gente vê na rua, normalmente ele está associado a basicamente 6 carregadores, né? Então, você tem um carregador que você coloca na sua casa, você tem uma rede de carregadores onde você normalmente para carregar. E isso traz uma oportunidade que a gente não tinha, por exemplo, né, nos carros a combustão, que é levar estes carregadores e prestar este serviço. Então, por exemplo, para qualquer grupo de estacionamento, para o setor hoteleiro, lojas de conveniência, supermercado, todos esses locais que estão associados a um tempo de parada, de permanência, faz muito sentido que eles olhem para a mobilidade elétrica como um negócio. Inclusive, é um negócio que nos Estados Unidos, por exemplo, hoje em dia, quem tem mais pontos espalhados pelo país são os supermercadistas. E isso faz muito sentido, né? Porque num supermercado é um ponto de parada onde muitas vezes você fica ali 1h30, 2 horas. E de fato, com 2 horas você consegue dar uma carga no seu carro suficiente, muitas vezes ali para 200, 300 quilômetros. Então, isso gera algumas alternativas importantes para todo tipo de negócio que tem ali, por definição, um espaço em que um usuário pode fazer uma parada. E é uma oportunidade de negócio que hoje já gera lucro para esse que disponibiliza ali o ponto, ou ainda está se pagando, ou ainda está um momento de investimento desse empreendedor? Não. O período de rampagem, normalmente, ele é um período rápido, né? Porque, por exemplo, na Tupinambá, nossa empresa, a gente transformou, inclusive, se você for pensar, um carregador ali de 22 kW, ele é um investimento de 10 mil, mais 10 mil mais ou menos para você fazer a infraestrutura. A gente transformou isso numa assinatura. Então, você, vou pensar aqui num hotel parceiro. O hotel, ele paga para a gente R$355 por mês e passa a disponibilizar um carregador que ele escolhe o quanto ele coloca ali o quilowatt-hora. Então, tenho alguns parceiros, por exemplo, o primeiro que a gente instalou foi num hotel em Campos de Jordão. Eles ficaram ali pagando esse investimento, algo em torno de 3, 4 meses, e depois disso, já com o investimento, né, começaram ali a lucrar, porque se você tem uma boa relação com energia, né, muitas vezes ali quem opera, quem tem os seus painéis fotovoltaicos, então você, na verdade, está gerando essa energia e por sua vez, vendendo o serviço, né, de recarga. E claro, no nosso sistema, a gente dá uma sugestão, né, de cobrança ali de R$1,20 a R$2 o quilowatt-hora, e o dono do ponto escolhe, né, ele pode montar uma tarifa dinâmica e também criar suas regras. Então, por exemplo, um hotel, ele não quer cobrar de quem está lá como hóspede, mas ele quer cobrar para um visitante. Então, assim, né, cada local cria a sua regra, cria o seu valor, e muitas vezes também, por exemplo, para um supermercadista, talvez ele realmente não queira cobrar em energia. Ele quer oferecer um conforto ali para esse cliente. Ou shopping centers fizeram ou estão fazendo isso, E não? sabe por quê? Porque já é provado. Você aumenta o tempo de permanência do seu consumidor. Aqui... Ele espera abastecer o carro. Exato. Então, assim, em um supermercadista, a gente estava conversando com ele, ele falou, pô, Davi, eu tenho aqui, em média, 1h20 de permanência, mas o que você está me colocando, e a gente tem todos esses dados, quem coloca o carro para carregar tem 1 hora de permanência de 2h10. Poxa. Por outro lado, não é um negócio para os atuais postos de gasolina. É um negócio muito mais para os pontos de parada em estrada, para esses supermercados, esses atacadistas, varejo, do que efetivamente onde hoje é os postos de gasolina, não? Aqui, se a gente for pegar o exemplo dos Estados Unidos,
10%, né, o posto de gasolina ainda vai ter o seu papel ali como ponto. Então, no carro, para quem tem um carro elétrico, normalmente esses pontos rápidos, eles ficam em postos de gasolina em lugares estratégicos, né, entre cidades, né, e mesmo na saída das cidades. Mas o usual é que você faça uma parada de conveniência. E para esta parada de conveniência, aí sim, não precisa ser um ponto rápido, até porque o investimento é bem diferente, né? Enquanto um carregador de 22 kW, comentei aqui, o seu investimento é na base de 20 mil, para quem, né, quer oferecer um carregador rápido, esse investimento, às vezes, ele chega a 1 milhão. Se você for pensar, é 500 mil de obra, mais 500 mil de um carregador. Então, que volta rápido. Volta rápido, porque aí sim, né, você tem ali um volume, enfim, uma capacidade de em serviço de carregamento, fazer. Mas você imagina um modelo de negócio parecido com os dos postos de gasolina no futuro? Quer dizer, você ter bandeiras ali, inclusive das próprias distribuidoras já hoje de energia elétrica, que montem seus postos de reabastecimento? Ou você acha que virão empreendedores novos, que virá um novo negócio por aí? Eu acho que a beleza da coisa está exatamente em um formato híbrido entre essas duas conversas. Você tem sim, por exemplo, para um investimento de 1 milhão num ponto rápido, é óbvio que isso vai estar mais associado, mais à mão das grandes empresas que hoje já operam, ou as empresas de energia, ou as empresas, né, enfim, os postos de gasolina, mas você tem, por sua vez, um mercado que chega ali, muitas vezes, a 80% das vezes que você carrega, que está entre o residencial e esses pontos de conveniência. E, de certa maneira, aí mora uma oportunidade que está, né, na mão de quem... não diria de quem quiser, mas, de fato, de quem quiser empreender, exato, né? Exato. Você tem ali uma capacidade... Que foi o seu caso. Foi o meu caso. Foi o meu caso. Você largou que carreira para entrar nessa área? Eu tô na minha terceira startup, né? Então eu já venho ali do universo de startup. Eu trabalhei até 2012 carreirista, então como publicitário, fiquei 9 anos nesse ciclo e depois comecei a empreender em agência de publicidade. Aí montou sua startup e daí ficou no mundo das startups. Montei a minha primeira startup, tive um ciclo de 9 anos nessa startup, tomei gosto pela coisa e cheguei na minha terceira startup, que agora é o meu foco, né, a Tupinambá. E a gente tem ajudado realmente muito o Brasil a crescer. Quando entramos, o Brasil tinha 300 pontos de recarga, né, de norte a sul, 300 pontos. E hoje a gente, já no começo do ano, comemorou 3 mil pontos de recarga públicos. Então, isso está concentrado ainda no sul-sudeste ou não? Infelizmente, ainda assim. Você tem desses 3 mil, pelo menos 50% aí no sudeste. Mas uma das belezas da mobilidade elétrica é que você não tem como concentrar apenas em uma localização, né? Então, isso vai acontecer em cidades de todos os tamanhos, está acontecendo em cidades de todos os tamanhos. Fala um pouquinho de números. Tem ideia de quanto esse mercado roda do ponto de vista de dinheiro, de riqueza? É um mercado no Brasil que esse ano ele já fecha na casa do bilhão, né? Então, quando você pensa ali em trazer, enquanto oportunidade, né? Você tem ali, o empreendedor ele tem que olhar para essa questão do qual é o tamanho desse pote, mas mundo afora a gente está falando aí já de uma economia, falávamos há pouco dos Estados Unidos, mas no mundo você já tem ali algo em torno de 500 bilhões de dólares, pensando só em infraestrutura, tá? Atualmente. Atualmente. E do ponto de vista de empregos, você tem uma ideia de quantos empregos são gerados no Brasil nesse setor? Então, esse setor ainda é um setor que no Brasil você não tem a produção dos elétricos puros, né? Você tem ali alguma produção dos híbridos, então ainda não assim, como capacidade, claro, é muito parecido, né, com as vagas no setor automotivo, mas o Brasil ainda não está, de fato, produzindo os elétricos. A gente tem 2 ou 3 montadoras que já têm compromisso de produção a partir do final de 2024. Eles são importados ainda?
Hoje ainda são importados. Agora, nós também, e eu vou pedir para a gente ser um pouco mais breve, até porque isso valeria um programa à parte, também tem a opção do transporte público. Está chegando um investimento chinês muito forte nessa área de ônibus movidos a bateria, não é isso? Essa é uma opção também, esse é um novo negócio também. Claro, claro. E é um negócio que acontece em escala, né? Por exemplo, é super difícil você pensar que você vai produzir um ônibus. Talvez isso não seja para todo mundo, mas a cada ônibus elétrico produzido no Brasil, e o Brasil já produz ônibus elétrico, você tem uma cadeia muito grande. Sim. Que começa em componentes, né? Peças, infraestrutura de recarga. Então, existe oportunidade para todo brasileiro que, como eu, é apaixonado por carro, e a gente, desde a década de 50, né? Tem uma associação muito direta com a questão do carro. Né? O carro foi o motor do desenvolvimento industrial do país. Exato, né? Exato. E existe oportunidade para todos. A mobilidade elétrica, ela realmente chegou para ficar e chegou para dar esse espaço que os empreendedores precisam para, enfim, brilharem aí cada um na sua escolha. Não, inclusive a cidade de São Paulo já anunciou que daqui para frente não comprará mais ônibus movidos a diesel, só comprará ônibus elétricos. Quer dizer, isso rapidamente, por exemplo, uma cidade como São Paulo, vai mudar o panorama da indústria como um todo. Queria te agradecer. A gente falou hoje aqui sobre carros elétricos. Nós entrevistamos o diretor da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o diretor de infraestrutura da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, e a gente tratou de um assunto novo aqui no Gente que Faz, o setor automotivo. Essa é a segunda temporada do Gente que Faz. Na primeira você acompanhou várias entrevistas com prefeitos e empreendedores e agora nós vamos falar, a partir de hoje, já desse programa e nos programas seguintes, desse setor automotivo. Agradecendo aí a sua audiência, a gente volta a semana que vem com Gente que Faz. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Até lá!